Oi, gente, tudo bem? Hoje nós temos uma super live aí com o professor Sérgio Jaime, que a gente vai falar um pouquinho de reconstrução óssea. Guardando o professor entrar. Oi, Marcelo. Roberto, o professor ainda não entrou, estou aguardando o professor entrar. Para a gente falar aí de reconstruções ósseas avançadas hoje com o grande mestre da implantodontia, professor Sérgio Jaime. Ei, Léo. Vamos aguardar então, gente, o professor Sérgio Jaime entrar, tá? Boa noite, Maurício. Aí, ó, o professor Sérgio Jaime entrou, ele vai fazer a solicitação. Oi, professor, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo ótimo, e aí? Tudo bem, graças a Deus também. Então, tá bom. Tudo Então, certinho aí. Vamos esperar um pouquinho, professor, o pessoal entrar. E tá. às 20 horas, o pessoal já está entrando. Hoje a gente tem a live com o professor Sérgio Jaime para a gente falar de reconstruções ósseas. E vamos aguardar aqui mais 2 minutinhos para o pessoal entrar para a gente começar pontualmente às 8 horas, que é o combinado. E aí, Ok. professor, tá em São Paulo? Como que estão as coisas por aí? Então, estou em São Paulo, tudo parado, né? Tudo, né? Só emergência, só gato pingado, vamos chamar assim. Não tá tendo nada aí, né? O sul aqui, o sul de Minas, o interior já estão voltando as coisas devagar, mas São Paulo tá bem É, parado. bem parado. E muito complicado aqui ainda, viu? A situação aí tá difícil, né? Bem complicado e tudo fechado, desemprego, isso aqui vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Vai O ser uma Brasil loucura. vai ser uma loucura. Eu acho que assim, o mundo também, mas o Brasil vai ser uma loucura a partir É, de agora. Acho que vai ser bem difícil as coisas pelos próximos meses aí, com certeza. né? E vamos, por exemplo, não vai, os congressos estão sendo cancelados, então tá É. realmente um grande problema, né? O senhor tem notícia da Abros? Se vai ter, se já foi cancelado, se eles têm alguma previsão? O Abros, a previsão é março do ano que vem. Ah, então já foi cancelado desse ano. Praticamente, acho que está tudo certo para ser em março. Entendi. É porque tem que dar um tempo para os dentistas se recuperarem, né? Agora não É. vai ter paciente, vai ser aquele inferno. E o pessoal tá com muito medo ainda de ir para São Paulo. Muito medo. Não, com certeza. E tem que ter O, medo mesmo, né? Porque a o situação tá. epicentro da situação crítica é aqui, né? É onde tem É, mais. É com onde tem certeza. mais. Diz que os próximos 15 dias a situação vai ser bem difícil. Que É, é. Eles estão falando dessa curva ascendente já tem um tempo, mas que agora parece que tá chegando, né? é. Gente, já deu 8 horas, então. Eu queria, primeiramente, professor, agradecer por ter aceitado o convite de vir bater esse papo com a gente aqui no Instagram da Emplacil sobre reconstruções ósseas. Eu que sou grande fã do seu trabalho, que eu admiro muito, eu sempre falo isso nos meetings, nos congressos, quando eu vejo a sua palestra e depois eu dou a minha, eu sempre falo da admiração que eu tenho pelo trabalho do senhor. Então, eu fiquei muito feliz de você ter tirado esse tempinho aí para poder bater esse papo com a gente. Obrigado. Eu já estou em casa, estou aqui sentado na sala da minha casa, não tem nada que fazer mesmo. Ai, Poucos que bom. pacientes, né? Então Então, vamos bater um papo sobre odontologia vamos e bater um ciência, papo, lógico, com certeza. né? Gente, queria agradecer a todo mundo que está entrando na live. Então, hoje, mais uma live que a gente está fazendo no Instagram da Emplacil, dentre tantas outras que a gente está divulgando, que ainda vamos ter, tá? E eu convidei o professor Sérgio Jaime para a gente poder falar um pouquinho de reconstruções ósseas avançadas, grandes reconstruções, que é o tema que o professor mais fala aí nos grandes congressos pelo Brasil e pelo mundo afora. Professor, eu estou com as suas imagens, se você quiser que eu já coloque alguma e para a gente começar o bate-papo, para o senhor poder decorrer aí à medida que for
Tá, pode. acontecendo. Eu vou deixar os comentários abertos, mas eu vou anotando as perguntas e na hora pertinente, para não te perder, não te interromper, não interromper sua linha de raciocínio, eu vou fazendo as perguntas. Tá ok, perfeito. Ok? Na hora que o senhor quiser que eu coloque alguma imagem, é só o senhor me falar. Pode colocar aquela imagem que tem tem membranas, tem aquela uma da primeira imagem que eu te mandei. Tá. Só para já ir cutucando o pessoal para que eles tiverem dúvida. Né? Uhum. Então, posso começar já? Já começou? Pode, você fica à vontade. Então, o que que eu... Essa, professor? Não, pode mudar. Não, é a primeira. Mais uma. Essa daí. Desculpa. Isso. Então, o que que nós vamos falar? O que que acontece hoje no mundo inteiro? Os biomateriais. Então, a revolução foi muito grande. Se a gente fosse dar essa aula para vocês há 15, 20 anos atrás, era somente osso autógeno. Então, tudo mudou. Então, houve uma mudança, uma coisa impressionante, pensando em biomateriais. E existem vários tipos de reconstrução. Né? Se a gente citar um exemplo, o osso autógeno era tido como o padrão Gold. Então, eu vou lançar uma pergunta. O para seio maxilar, qual que é o padrão Gold hoje? Continua sendo osso autógeno? No meu modo de pensar, não continua. Né? Porque não dá tempo, ele reabsorve muito. Então, eu acho que para seio maxilar, por exemplo, não é o padrão Gold. Uma outra coisa, quando a gente fala em seio maxilar, para nós professores, eu considero a coisa mais difícil para ensinar um aluno é seio maxilar. Ele tem que ser delicado, tem que ter o acesso, tem que ser muito bem feito. Né? É a coisa mais difícil como professor ensinar um aluno a fazer seio maxilar. Então, qual seria o padrão Gold para seio maxilar hoje em dia, no meu modo de pensar? Não é o osso autógeno mais. Então, nós temos que obter uma boa hidroxiapatita. Não podemos esquecer, então, os fatores de crescimento. Né? Os fatores de crescimento é muito importante. Uma outra coisa também, que agora já caiu aquela patente do BMP2. Muitas empresas fabricando fatores de crescimento, né? Então, com certeza, o preço vai abaixar. Hoje em dia, nós só temos o Infuse, né? Como proteína morfogenética, comercialmente falando, que é o BMP2. E é uma coisa que eu adoro, gosto muito. Para mim, tudo que eu fosse fazer, eu adoraria usar fatores de crescimento, mesmo nos casos pequenos, porque a qualidade é muito melhor. A qualidade do osso a previsibilidade aumenta muito. Né? Então, pensando em osso autógeno, as hidroxiapatitas de boa qualidade, as membranas. Então, nós temos uma gama, as telas de titânio, uma gama de arsenal que nós temos hoje para nos ajudar é muito grande. Os LPRF, APRF, IPRF. Então, são outros, os agregados plaquetários, também eu acho que veio para ficar. A gente nota que a qualidade da nossa massa do enxerto melhorou muito. E voltando, então, para o aspecto de cirurgia, o que é muito importante hoje em dia, no meu modo de ver, isso como professor? O que eu tento passar para os meus alunos na hora do planejamento é a chave do sucesso. Com certeza, tudo que você vai fazer, você tem que planejar. Mesma coisa, na vida da gente tem que ser planejado. Você vai comprar uma casa, você tem que planejar. Você vai comprar um carro, você tem que planejar. Né? E a odontologia não é diferente, principalmente na nossa especialidade, que é muito complicado. Então, você tem que realmente fazer um bom planejamento de tudo, para termos lá na frente um sucesso garantido. Né? Então, esse planejamento é muito importante. E isso também inclui dentro do planejamento o material que nós vamos usar.
Então, se eu tenho que fazer um aumento de maxila total, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Quais os materiais que tem que ser utilizados? Se é tela, se é membrana com reforço de titânio, que para mim é uma das melhores coisas que existe hoje no mercado. Então é uma coisa muito acessível, né? E agora, eu não sei se você sabe, já existe membranas com reforço de titânio para ser usado com proteína morfogenética. Nos Estados Unidos já tem, inclusive eu já trouxe para cá para usar. Né? Ainda não está disponibilizado no mercado brasileiro. No brasileiro não, mas com certeza daqui a alguns meses, né, vai estar disponibilizado. Mas é uma coisa impressionante, é muito melhor do que a tela. Então, só comparando então a tela com as membranas, eu só uso tela hoje em dia quando eu vou usar a proteína morfogenética, porque eu necessito de células provenientes do periósteo. É muito importante para mim essas células, esse tipo de célula. Então, nós temos que realmente eu não posso ter uma barreira. E essas membranas preparadas, a citoplástico com reforço, preparada para ser usada com reforço, ela é cheia de perfurações. Ela é impressionante como ela é boa, essa membrana, e uma coisa que vai facilitar a nossa vida, né? Ela corre menos risco de exposição. Então, eu vou começar a planejar uma cirurgia. É o que eu ensino aos meus alunos. Onde você vai fazer a abertura, ou seja, a incisão, e como vai ser o fechamento. Os tipos de fio que você vai usar, o que você tem que fazer para liberar aquele tecido. Então, hoje em dia, nós temos... normalmente eu fazia isso com bisturi, né? Antigamente não tinha nada, era molde, as curetas, as lâminas excelentes de bisturi, 15C, aquela da Norton, que é inglesa, que eu considero a top de linha. Dependendo do que você vai fazer, você tem que usar uma lâmina boa, não dá para você usar lâmina de terceira categoria, que você não vai conseguir fazer aquele esticamento, entre aspas, do tecido, né? Uhum. E os fios de suturas modernos, como o citoplástico, por exemplo, que é uma coisa magnífica. A pessoa que usar o citoplástico uma vez na vida, ele não fica sem mais. Nunca mais vai querer outro fio. O problema é ficar mal acostumado, né, professor? E fica mal acostumado. É a mesma coisa a pessoa que está acostumada a andar de carroça e começa a andar de Mercedes. Né? Ele não vai querer andar de carroça mais. Com certeza. É outra coisa. Então, ele tem aquela elasticidade, como ele é elástico, então ele acompanha o edema do paciente. Então, você minimiza o problema da deiscência de sutura. Né? Então, são acessórios cirúrgicos que nós temos que vai facilitar a nossa vida. Né? Com certeza. Uma outra coisa que é muito importante, que está na moda hoje em dia, parafuso tenda. Então, você pode usar ela com a própria membrana citoplástica para criar facilitar o arcabouço, para criar aquele espaço, né? E também, às vezes, com proteína morfogenética, eu só uso parafuso tenda. Eu crio um espaço de 10, 8, 7 milímetros. O espaço que eu quero ganhar, eu já deixo ele pré-determinado. Então, as nossas reconstruções hoje em dia têm muita previsibilidade. É isso que o pessoal tem que entender. E com muita facilidade devido aos nossos biomateriais fantásticos que nós temos hoje. Uhum. Né? Com certeza. Então, professor, em relação ao que o senhor estava falando ao parafuso tenda, existe uma divergência agora na literatura em colocar, principalmente utilizando a membrana citoplástica, né? A membrana de PTFE. Existe uma divergência entre usar ou não o parafuso tenda, sendo que o parafuso tenda poderia ser um agente que poderia levar a uma infecção pós-operatória. O senhor continua usando o parafuso tenda? Continua. Infecção ele não vai ter, não vai causar infecção. Se você vai ter, ele vai estar coberto com a membrana por cima dele, não tem motivo para ele ter infecção. Né? E às vezes eu uso o parafuso tenda, eu faço um formato mais arredondado
de um rebordo atrófico, por exemplo, eu começo colocando ele na vestibular e vou arredondando, chego até o palato. Às vezes eu uso 10, 12 parafusos. Não importa o número. E se você tem alguma exposição desse parafuso, você simplesmente remove. Não precisa nem de dar anestesia. Coisa que você não vai ter com uma tela de titânio ou então com uma membrana, né? Então são vários. Então aí você tem qual o tempo que você tem se você tiver exposição de membrana. Quando que você tem que tirar? Isso está naquele outro slide lá. Então, nesse slide que está nessa tela aí, né? Então você está vendo aí a membrana citoplast, a tela de titânio. Então, quando que nós devemos, então, usar uma membrana citoplast? Eu quero um aumento de rebordo de uma maxila, por exemplo, ou uma mandíbula atrófica posterior. Ela é muito indicada, né? Então, voltando a dizer, o acesso é muito importante. Normalmente, eu faço aquelas incisões bem à distância, né? Para proteger a minha área operada. Eu afasto, faço a minha incisão, às vezes faço retalho dividido, e na minha incisão, depois nós fazemos o nosso retalho, esticamos aquele tecido, sempre com bisturi 15, ou então agora existe o soft brushing, né? Tem outros no mercado nacional também, com outros nomes. Então é uma coisa que é muito simples de se fazer. Quando que eu uso a tela de titânio? Atualmente, somente quando eu uso proteína morfogenética. Eu não uso mais tela. Antigamente, quando não existia no mercado nacional, não estava disponível no mercado. Porque eu comecei a usar membrana com reforço desde a época da Goretex. Isso estou falando de 1995, muitos anos. Só que era uma membrana diferente dessa que nós temos hoje, que é a Citoplast. Havia troca de material nutriente, então ela não era, ela era permeável. Então, se ela expunha, você tinha mais risco de contaminação do que as membranas citoplast de hoje, que ela é impermeável, né? Então, se eu não vou usar a tela de titânio, eu vou usar citoplast, eu faço a minha incisão à distância, fixo com parafuso, tem que ser fixada. Célula óssea não gosta de movimento. É o mesmo raciocínio. Se você tem alguém que fraturou uma perna, por exemplo, você não vai engessar a perna da pessoa justamente para ficar imobilizado. Então, o seu enxerto não pode ter movimento também. Então, a célula óssea não gosta de movimento. Então, 100% dos casos você deve fixar com microparafusos, que eu prefiro muito microparafusos do que as taxinhas. As taxinhas nacionais eu acho muito difícil de você usar. Então, o parafuso é mais previsível. Principalmente esse kit de parafuso que eu achei sensacional, que a Emplacil lançou, né? Que você fixa, pega com a chave, você balança a chave, ele não solta, ele não cai. Ele é auto-rosqueante. Então, na maxila, por exemplo, você não precisa fazer perfuração nenhuma. Às vezes você tem que usar algum tipo de broca em osso muito cortical na mandíbula. Aí você faz somente o começo para você apertar aquele parafuso, né? E os parafusos tenda. Então agora, você cria o arcabouço, pode ser usado com a membrana citoplast. Ele não vai ter infecção, no meu modo de ver, vai ser impossível ter infecção. E normalmente não você precisa por causa dele, né? Não por causa dele. Um ou dois, você vai usar parafuso. Aí o problema maior que eu vejo é quando o teu enxerto cobre esse parafuso. Porque em cima dele vai ter a massa do teu enxerto. Se você usou PRF com hidroxiapatita, se você fez aquela massa do teu enxerto, aquele mix de osso autógeno mais hidroxiapatita, você pode cobrir esse parafuso tenda. Então, a sua dificuldade vai ter que ser raspar o osso para te remover esse parafuso. Localizar aquele parafuso e remover. Só isso aí. Eu não vejo grandes problemas com isso. Professor,
Pode finalizar, depois eu faço a pergunta. Não, eu sempre quando eu acho que é necessário, eu realmente continuo usando. Entendi. O Soares Souza, ele está perguntando qual que é a opinião do senhor e a evidência científica da membrana APRF em substituição das membranas disponíveis no mercado. Não, a membrana APRF, só se você for comparar com o LPRF, o SPRF, que agora está todo mundo falando, né? São agregados plaquetários. Você vai usar esse tipo de membranas, que é derivada do sangue, na sua massa do teu enxerto ósseo. Mesmo quando você vai colocar na membrana, no caso da membrana citoplástica, você picota, associa a hidroxapatita de boa qualidade. Eu, por exemplo, adoro o Bioss, gosto muito do Bioss. Normalmente a gente usa um mix de 50% de hidroxapatita mais 50% de osso autógeno, que você vai colher de alguma área doadora, normalmente do mesmo sítio, você vai um pouco mais para trás, uma membrana, caso de membranas, instalação de membrana posterior, por exemplo, né? Colhe aquele osso, você vai particular aquele osso e vai fazer o teu mix. Picotando, então, o LPRF, ou o APRF, se preferir, tanto faz. E aquelas membranas você vai colocar por cima do teu enxerto. Se for usar parafuso tenda, pode usar primeiro. Põe a tua massa de enxerto, põe as membranas de LPRF ou APRF, depois coloca a membrana citoplástica. Não pode ser usada por cima da membrana citoplástica. Não sei se foi isso que ele quis perguntar. Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Né? Então, o agregado plaquetário é sempre por baixo da membrana citoplástica. Por cima é contraindicado. Por quê? Aquelas microperfurações, aquelas ranhuras que a membrana citoplástica tem, foi feita para ter aderência do tecido mole, para ter estabilidade do tecido mole. Então, por cima, não deve ser colocado. Deve ser colocado antes de você estabilizar essa membrana. Então, você estabiliza na lingual, por exemplo, né? Dobra a membrana para a lingual, coloca as suas membranas de agregado plaquetário, volta com a sua membrana e faz a fixação na vestibular, por exemplo. Né? Eu acho que deve ter sido isso que ele perguntou. Se não foi, pergunta de novo aí. O Sidney perguntou também se o parafuso tenda provoca descenso de sutura. Eu acredito que não. Se você fez uma incisão, se você esticou direito aquele tecido, né? Não tem motivo. E normalmente eu vou dar, para você evitar a descenso de sutura, usando o fio citoplástico, por exemplo, em grandes cirurgias, o que eu mais uso é o 3 zeros. Tá? O que eu mais uso é o 3 zeros. Fica mais fácil de você trabalhar. E o primeiro ponto que eu vou dar é o ponto cochoeiro horizontal. E normalmente eu coloco de 5 a 10 milímetros mais apical, deixando então um excesso de tecido mole. Não sei se estou sabendo me explicar direito. Sim, deixando Tá? aquele beiçozinho assim para fora. Exatamente. Então, quando você puxar o tecido, o que vai acontecer? Sobra tecido. Aí você vai dar o acabamento com fios, com pontos simples, fechando, obliterando. Então, você tem contato tecido conjuntivo com tecido conjuntivo. Então, a probabilidade de você ter deiscência é muito menor. Perfeito. E principalmente quando você liberou esse tecido. Quando você esticou esse tecido. E também o parafuso tenda, ele vai estar todo protegido pela membrana não absorvível, né? Então, o parafuso levar a uma deiscência de sutura, desde que tenha sido tenha tido um bom descolamento e uma boa sutura, é mais difícil de acontecer. Com certeza. Com certeza. Né? Professor, o pessoal está perguntando se depois o senhor pode disponibilizar esse slide. Porque a letra está pequenininha e aí não está dando para ler. Não, pode sim. Uma outra coisa, eu fiz esse slide aqui, aquela sequência que eu te mandei, que eu não aguentava de tantas perguntas dos meus próprios alunos. Então, isso daí é uma cola. Entendi. Então, é o tipo de incisão que você vai fazer, né? Qual que vai ser o fechamento, qual que é a indicação, né?
Uhum. Pode mudar para aquele slide que tem uma membrana exposta. Esse. Olha aí. Isso. Então, por exemplo, qual que foi, aí foi usado membrana citoplástica. Por que que eu acho que isso aqui foi feito no meu curso? Foi um caso de fracasso. Por que que eu acho que fracassou? Tinha que ter sido, foi feitas extrações simultâneas. E olha que eu falei, eu tenho 11 excelentes professores assistentes, excelentes. Às vezes eles são melhores que eu. Uma coisa impressionante, são muito bons. Uhum. Mas quando você vira as costas um pouquinho, fez a extração do dente e já usou citoplástico. Normalmente eu faço em 2 tempos. Eu extraio o dente, faço uma RLG simples, espero pelo menos uns 2 meses, espero que aquele tecido está mais maturado, entre aspas, né? Depois eu vou fazer a minha incisão mais à distância, estico o meu tecido para usar a citoplaste. Então, nesse caso aqui, a incisão foi na crista e houve essa exposição. Então, o que que ocorre quando eu exponho essa membrana? Ela foi desenvolvida, vamos pensar então em histologia. Uhum. O ciclo da osteogênese demora-se 21 dias. Então, eu tenho uma agressão, né? Eu fiz uma extração de dente, às vezes eu faço furo com a broca, vou colocar meu implante simultâneo. Então, eu tenho células de defesa. Então, eu tenho leucócitos, tenho linfócitos, tem macrófago para fagocitar as besteiras que eu estou fazendo ali. E somente no 12º dia, que é igual o número de osteoblasto com osteoclasto. Tem o maior número de osteoclasto que vai me ajudar a reabsorver osso no início. E somente no 21º dia eu tenho o ciclo completo da osteogênese. Então, Uhum. tudo que tiver que acontecer a nível celular vai acontecer em 21 dias. Isso pensando histologicamente. Então, eu já posso remover essa membrana. Porque o que ocorre? O meu medo de deixar essa membrana aqui é invasão de bactérias. E não significa que quando eu remover essa membrana com 21 dias, o volume do meu enxerto, principalmente se eu usar o IPRF, que o meu enxerto vai estar, entre aspas, plastificado ou polimerizado, Uhum. eu tenho definido o volume do meu enxerto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estender onde está exposto aqui. Eu faço com o meu bisturi, faço um retalho, afasto o tecido, tiro os parafusos, removo a membrana. O que eu posso fazer? Às vezes nada, só reponho o tecido no lugar, faço a minha sutura. Se eu quiser pecar por excesso, eu posso colocar umas membranas de LPRF ou APRF, né? E faço uma só para melhorar a cicatrização do meu tecido. E quando você remove essa membrana, todos esses grânulos soltos, se estiver amarelado, tem que ser lavado, tem que ser removido. É enxerto contaminado, Uhum. né? Não deve ficar ali. Então você lava bastante, lava com bastante soro e faz o seu fechamento. Então não significa, nesse caso, por exemplo, eu tive que fazer retoque de enxerto, né? Eu tive que fazer uma outra sessão de enxerto que demorou para remover essa membrana. Principalmente em pacientes de curso, você fala, você tem que vir daqui a 10 dias, 15 dias. Ele vem depois de um mês e meio. O paciente de curso é um grande problema. Ele não é educado. É diferente do paciente da clínica particular, né? Na maioria das vezes. Existe, sempre, lógico que tem pacientes de curso que são maravilhosos também, educados, vêm quando você manda, né? Mas sempre tem as exceções que não vêm. Uns vêm um mês e meio, 2 meses depois, então você encontra um estrago desse que é uma brincadeira, né? Então Com eu certeza. acho que deve ser removido 21 dias depois. Isso aqui na membrana citoplástica, porque ela foi desenvolvida, ela é uma barreira. Então não tem importância, não tem problema ela ficar exposta 21 dias. Uhum. Sem Ô, problema algum. Pode professora, a falar. doutora Simone está perguntando, porque assim, a gente tem aquele conceito de que a membrana de PTFE é densa, ela pode ficar exposta ao meio bucal devido à nanoporosidade.
A com reforço de titânio não pode ficar exposta ao meio bucal. Ela pode, no meu modo de pensar, no meu modo de ver, ela tem que ficar 21 dias só. Porque nos cantinhos ali, perto do dente, vai ter invasão bacteriana. Não tem como. O paciente pode passar clorexidina, passar Bluen, pode tomar clorexidina. Não adianta que vai ter invasão bacteriana. Não tem como. É diferente a gente pensar no enxerto, numa grande reconstrução e uma preservação alveolar, né? Que a preservação alveolar é uma região muito pequena de trabalhar. Então, a contaminação no enxerto pode levar a grandes infecções. E na preservação alveolar, onde a gente deixa exposta intencionalmente, é uma situação bem diferente. Com certeza. É diferente da tela. A tela, quando ela expõe, você tem que remover imediatamente. Porque a invasão bacteriana é instantânea. Não tem como. Então já é uma vantagem para a membrana citoplástico. Depois a gente tem um outro slide da membrana, mas vamos acabar esse aqui então. Então, por exemplo, você removeu 21 dias depois. Se for necessário você dar um retoque de enxerto, você pode dar o retoque. Normalmente não vai ser necessário e vai estar definido o seu volume que você preconizou, você pré-determinou quando você entortou, você fez aquela armação do titânio interno, né? Você pré-determinou o volume do teu enxerto ósseo. Ficou claro isso daí? Ficou. Então, no caso, sim, de uma contaminação, professor, total, uma contaminação, uma infecção, o senhor remove tudo e refaz o enxerto depois de quanto tempo? no caso de membrana citoplástico, você pode teve secreção purulenta, por exemplo. Você tem que remover. Isso, aí o senhor aguarda para fazer o novo enxerto? Eu removo, lavo bem, por exemplo, em uma semana deu secreção, por algum motivo. Então eu vou tirar, praticamente não está nem cicatrizado ainda, uma semana depois, 10 dias depois, você faz um descolamento do tecido, remove, lava e fecha. Não faço mais nada. Antibiótico, terapia. 2 meses depois que o tecido estiver bem cicatrizado, você repete a tomografia, que às vezes você ganhou alguma coisa daquele enxerto. 2, 3 meses depois, você faz novamente aquele enxerto. Perfeito. Agora, um outro detalhe também importantíssimo que eu acho, que é difícil ver alguém falando isso em curso, falando na citoplastia. Por exemplo, estou fazendo a minha cirurgia, fiz a minha incisão, fiz o meu descolamento, faço minha massa do meu material de enxerto, colhi meu osso autógeno, vou pegar na minha membrana. Então eu pego o meu fio de sutura, o papelzinho dele, vou fazer um gabarito para me recortar direitinho. E um outro detalhe, quando eu for pegar na membrana, o meu assistente vai abrir a membrana e jogar na mesa cirúrgica. O que eu vou fazer? Eu troco de luva. Pego uma luva nova. Substitui a luva, põe uma luva nova, aí você pega na membrana, pega o seu gabarito com o papel, recorta o que tem que recortar e fixa a membrana. Aí você está minimizando o problema de contaminação. Né? Pelo menos eu faço assim. Não sei se você faz assim também. Faço. Eu troco de luva para... Troca de luva também. Né? O doutor Paulo Rosa, professor, está perguntando se o senhor ainda recomenda o Bluen em todos os casos de enxerto. É que, para mim, ficou parte do meu protocolo. Então, o que eu faço? Eu acabo a cirurgia, passo o Bluen e dou o tubo para o paciente. Dou o tubo de presente para ele. É que ele vai passar 3, 4 vezes por dia. Eu falo para passar, não tem problema, vai passando. Mal não vai fazer. Se você falar para ele passar 4, ele passa 2. O paciente. Normalmente é assim. Se você quiser associar com clorexidina, também pode. Só que o Bluen é mais eficaz que a clorexidina e não mancha os dentes. Então você pode, se você quiser pecar por excesso, você pode fazer bochecho, né? Você dá o colutório,
e dar o gel também, que é muito importante, principalmente no período que o paciente está com fio de sutura na boca. Entendi. Não, perfeito. Aqui o doutor Maurício tinha perguntado também, professor, mais para cima aí, só que o senhor já tinha falado isso, eu acredito que ele entrou depois. Por que não colocar o LPRF em cima da membrana citoplasma, só em cima da massa do enxerto? Então, por quê? Porque você vai atrapalhar a adaptação, porque essa membrana do agregado plaquetário vai ser reabsorvida com 14 dias. Então, nesses 14 dias, não vai ter aderência do periósteo na membrana. Você está facilitando a sua deiscência de sutura. Então, você pode ter uma deiscência por causa dessa besteira que colocou o agregado por cima da membrana. Perfeito. Então, eu nunca ponho. Sempre por baixo da membrana. Por baixo eu acho ótimo, acho excelente. Você vai aumentar a vascularização, você vai ter um aumento de vasos sanguíneos, ele atua diretamente na angiogênese, então você tem realmente uma maior formação de vasos sanguíneos, que é importantíssimo, que você tem uma mistura de osso autógeno, você tem proteína morfogenética, mas você tem o ósseo condutor, que é a hidroxiapatita. Então, vasos sanguíneos ele é muito importante. Quanto maior a angiogênese, melhor a qualidade do teu enxerto ósseo. Perfeito. Né? O senhor quer continuar falando desse slide ou já quer que eu passe para o outro, professor? Pode passar para o outro lá da membrana, da tela. Isso, olha aí. Então, olha só esse caso. Então, aquela história. Quando a gente vira as costas um pouquinho, né, sempre acontece alguma coisa. Então, provavelmente aqui foi incisão errada e não esticou o tecido. Né? Então, você fez a sua incisão. Então, se você quiser fazer incisão na crista, não tem problema, pode fazer na crista. Depois você tem que simplesmente esticar, entre aspas, esse tecido. Troca de lâmina, pega uma lâmina nova. A lâmina encostou no osso, você joga fora. Não pode fazer economia nesse tipo de serviço aí. Então, você encostou no osso, você vai trabalhar em tecido mole, pega uma lâmina nova e vai esticando o tecido. Puxa com duas dentes de rato. Se tiver um bom assistente, para grandes cirurgias, o assistente é a chave principal para uma boa cirurgia. Ele tem que ser um monge, o assistente. Principalmente nas lateralizações de nervo que eu faço, se o assistente for ruim, é um grande problema. É um grande problema. Ele tem que ser um monge, tem que ser super educado, né? Tem que ter mão firme e prestar atenção. Né? Isso aí é importantíssimo. Então, olha lá. Então, aqui provavelmente foi uma incisão errada e dependendo da pessoa que você não esticou esse tecido, dependendo da musculatura mímica dessa pessoa que sorri demais. Então, quando ela sorri, ela levanta totalmente, tem aquele sorriso grande. Principalmente as mulheres, ela vai sorrir, aparece a espinha nasal, né? A fossa nasal. Então, você tem que liberar esse tecido. Então, teve esse tipo de exposição aqui, imediatamente deve ser removida essa membrana. Porque imagina, não tem como higienizar aquilo ali. Você pode usar clorexidina, Bluen, e não vai ter como. Vai ter invasão bacteriana e vai ter infecção. Né? Então, você remove. Então, vou voltar a dizer, se você usou o agregado plaquetário, mais o IPRF, que eu acho importantíssimo, essa plastificação ou polimerização, entre aspas, da nossa massa do enxerto, às vezes você não vai pegar, não vai perder totalmente o teu enxerto. Talvez você tenha que fazer algum retoque num segundo tempo, né? Mas você não vai perder totalmente aquele enxerto. Então, da mesma forma, você lava com bastante soro, remove todas as partículas soltas, remove tudo, lava tudo, né? E é isso que tem que fazer. Perfeito. Tá? Posso passar para o próximo slide, professor? Pode. Os parafusos tenda. Quando que eu indico a colocação desse parafuso tenda? Para você, ele não é previsível para ganho. Ele, sem a membrana,
a maioria, você quer ganhar vertical, ele vai expor. Como aqui embaixo, você vê na foto, abaixo ele exposto, a cabeça do parafuso. Se você tivesse uma membrana, provavelmente você estaria mais garantido aí nesse caso. Então ele expôs, o que você tem que fazer? Pega a chave e remove, não precisa nem dar anestesia no paciente. Tira aquilo ali. Se você deixar, é uma porta de entrada para a bactéria. Né? Então ele é excelente para você ganhar em espessura. E quando eu ganho, eu uso ele também para ganhar vertical, quando eu uso BMP2, quando eu uso proteína morfogenética. Né? Aí associado com telas, associado com membranas, essa nova agora que tem as perfurações para você usar, que é da citoplástico com reforço. É da citoplástico também, essa que não chegou no Brasil. É da citoplástico. Perfeito. Logo deve estar chegando no mercado brasileiro isso. Né? Então isso daqui, olha lá, houve exposição. Por quê? A tentativa de você ganhar vertical. Né? E não foi usado BMP2. Então você remove, tira e vai ter que esperar para ver o que foi ganho. Então aqui normalmente você levanta seio simultâneo com esse tipo de situação, mas nesse caso aqui é muito mais previsível usar uma citoplástico com reforço do que o parafuso tenda. Tá? Muito mais previsível. Professor, no caso de utilizar a membrana de PTFE, a pergunta do Alisson, sobre o parafuso tenda, sem nenhum biomaterial, o senhor acha adequado deixando só coágulo ali embaixo daquela membrana? Não, eu não acho. Eu acho que tem que usar. Mesmo de um arcabouço para evitar o arcabouço é necessário. Pedir, você tem que ajudar Deus a te ajudar. Entendeu? Vamos fazer a nossa parte, que Deus faz a parte dele. Aí é pedir demais para Deus. Tá então certo. tem que fazer aquele mix mesmo, normalmente de 50% de osso autógeno, mais uma hidroxapatita que você, da sua preferência, né? Que você confia. Eu gosto muito do BioOsso, eu sou sincero em falar isso. Todo mundo sabe disso também, não é segredo de ninguém. Né? E eu acho que é um dos melhores materiais que nós temos no mercado hoje. Não, com certeza. Com certeza. Professor, e em relação, o doutor Maurício está perguntando aqui se o senhor utiliza soro ou água para injetáveis nas suas cirurgias? Eu uso soro fisiológico. Soro fisiológico. Se a gente for voltar no tempo, quando não existia geladeira, por que usa o soro fisiológico? Porque ele tem cloreto de sódio, tem sal. Né? Quando não existia geladeira, você não conservava as carnes, por exemplo, com sal, matava a bactéria. Então, quando você está lavando com soro fisiológico, que tem sal, você está matando bactéria do leito receptor. Do teu enxerto, ou do leito que vai receber um implante. Então, é importantíssimo. Essa história da água injetável aí, água para injeção, né? Água injeção, começou com a história para não estragar o contra-ângulo. Porque o sal vai corroer o contra-ângulo, você vai estragar. Né? Mas não é o correto. Qualquer livro de cirurgia que você abrir, né? Qualquer livro, vai estar escrito lá soro fisiológico. E o motivo do soro fisiológico é esse daí, que você ajuda a matar as bactérias do leito receptor. Agora eles estão falando muito em água ozonizada também, né, professor? Então, isso daí eu ainda não conheço. Eu estou lendo artigos, eu ainda não fiz nenhum curso disso. Tenho muita curiosidade. Tenho grandes amigos que estão usando e falando que... Eu tenho um amigo lá em Goiânia, que é o Eudécio, um abraço para ele, se ele estiver assistindo aí. Ele é um grande amigo meu. Ele ficou apaixonado por causa desse ozônio. Uma coisa impressionante. Só fala nisso. Eu comprei, professor. E realmente eu ainda não tô com uma estatística para poder fazer comparação ainda não. Mas eu estou utilizando bastante e realmente os resultados estão sendo... Você nota a diferença? Nota a diferença. Eu estou notando. Nos meus casos, eu ainda não, igual eu te falei, não tenho a estatística, mas eu estou observando. Tá, joia? Então, é uma coisa também que eu tenho muita curiosidade,
mas eu ainda estou estudando ainda, não tenho experiência nenhuma, porque ainda eu preciso fazer um curso, preciso aprender a mexer direito, entender direito, né? Tudo que eu vou fazer, eu tenho que entender. Eu não consigo fazer Claro. nada se eu não tiver, se eu não entender aquilo direito. Eu não consigo ser empírico em nada. Né? Professor, o senhor me mandou 2 vídeos aqui. O senhor quer que eu já coloque algum deles? Pode colocar. Coloca aquele da incisão primeiro, da primeira. Tá, joia. Ah, eu não sei se Olha minha lá. fotinha vai atrapalhar um pouquinho. Mas dá para ver. Então, observe Tá que eu bom. estou fazendo com uma lâmina nova. Depois, nós estamos esticando o tecido. Olha lá. Então, nós vamos liberando aquele tecido. Liberamos. Olha só como é que libera. Aí você vai esticando. Normalmente, eu pego 2 pinças dente de rato. O meu assistente estica. Às vezes, eu vou com outra pinça e vou só para dar apoio na mão e vou fazendo essa liberação do tecido. Uhum. Aqui mostrando, na hora do fechamento, uma sutura interna, primeiro, com fio absorvível. Normalmente eu uso Vicryl, 5 zeros. Então eu faço uma sutura interna no primeiro, depois eu vou para o fio citoplast. Né? Aí mostrando o Bluen. Essa bandagem que eu faço com micropore, principalmente em regiões anteriores, você estica, então você estica bem a pele da paciente. Isso daí fica uma média de quase 24 horas. O paciente vai dormir com aquilo. No dia seguinte, ela acorda, toma banho e depois remove. Então você diminui muito o edema dessa forma. Diminui muito. Né? Posso colocar outro vídeo, professor? Olha, será que... Deixa mais esse pouquinho, só para o pessoal ver direitinho. Ah, Mais tá. uma. Eu achei que tinha... Olha só como é que... Então é sensacional, né, professor? Não, A você incisão consegue... é aquela bem labial, né? Bem labial. Então, o segredo disso daí é o fechamento sem tensão. Então, quando você repõe o teu tecido no local da sutura, ele não volta. Não fica com aquela pressão, né? Exatamente. Ele não pode voltar. A sutura com fio reabsorvível é justamente para tirar a tensão. Aí você diminui a tensão. Né? E eu sempre fiz dessa forma quando não existia o soft brushing. Mas mesmo às vezes com o soft brush eu continuo fazendo. Às vezes eu uso o soft brush e faço isso daí também. Né? Eu acho que é mais eficiente, vamos chamar assim. Perfeito. Né? Quer colocar o outro? Pode ter. Peraí, agora eu vou ter que procurá-lo aqui. Nesse caso aí, você vai observar o ganho. Foi impressionante aqui. Foi usado proteína morfogenética com parafuso tenda só. Você só tinha osso basal, o ganho em altura deu uns 12 milímetros. Uma coisa absurda de ganho. Peraí, professor, só um segundinho. É porque entrou um outro vídeo aqui. Esse é o segundo vídeo que o professor pediu para a gente colocar. Então, isso daí é o soft brush, que foi desenvolvido pelo Chocrum, né? Então, é um instrumental que você vai esticando o tecido. Esse caso específico foi um fracasso de implante zigomático. O paciente chegou dessa forma. E eu tive que fazer uma reconstrução. O seio estava totalmente destruído, tinha comunicação bucosinusal. Então, eu tive que dividir. Olha, observe que eu estou dividindo o periósteo do retalho com a membrana do seio. Então, com uma lâmina nova. Então, você divide. Então, praticamente, você tem uma membrana bem grossa, muito grossa. Aí você levanta. No caso, eu tive que reconstruir totalmente com proteína morfogenética. Foi uma reconstrução gigantesca. Esse caso, eu terminei faz 15 dias, simplesmente, a prótese definitiva desse caso. Faz 15 dias que foi terminada. Então, aí, fazendo o preparo da proteína morfogenética, demora meia hora para você preparar esse material. Isso daí é o colágeno, que ele vem é uma manta de colágeno. Então, ele vem em formato de pó, você coloca água bidestilada, espera 15 minutos, não pode chacoalhar para não quebrar a molécula.
coloca depois no colágeno, espera mais 15 minutos, depois coloca em contato com o osso remanescente. No caso aí foi dentro do seio, né? E no osso remanescente que eu tinha. Depois você vai fazendo por camadas. Você coloca teu enxerto, põe uma camada de proteína morfogenética, uma camada de hidroxapatita com LPRF ou APRF. Não é necessário osso autógeno. Quando você olha o ponto cochoeiro aí, né? Aí quando você puxa, sobra tecido. Então, quando você usa proteína morfogenética, não é necessário osso autógeno. Não precisa. Professor, o senhor coleta esse osso autógeno com o quê? Com disco, broca, piezo? Piezo, aquelas trefinas com brocas e aquela trefina que você vai coletora. Coletora. Né? Então ele já sai particulado. E às vezes com trefinas, né? E às vezes eu uso trefina de 10 milímetros de diâmetro e ela vem milimetrada. O segredo de você usar trefina, eu vou remover do osso do mento, por exemplo. Então eu vou na primeira cortical, aí quando eu encontro resistência, chego no osso medular, ele fica mais macio. Eu já fico um pouco mais esperto. Encontrei resistência de novo, eu paro. Porque eu cheguei na cortical interna. Se eu remover toda a musculatura da mandíbula, por exemplo, está inserida na parte interna. Né? Então, chegou na cortical interna, você para. Aí com cinzel e martelo, você remove aquele bloco. Com aquelas curetas que parecem uma colher de sorvete, você remove todo o osso medular do mento, por exemplo. Você vai ter uma quantidade bem maior do que no ramo, né? No mento é bem maior a quantidade. Quando a gente associa biomaterial, então normalmente dá para fazer isso. Em grandes reconstruções, eu vou para o hospital, aí eu vou para o ilíaco, calota craniana, essas coisas. Né? Mas a vantagem da proteína morfogenética é que normalmente você não tem a necessidade do osso autógeno. Essa é a vantagem. Perfeito. O Abraão pediu para eu comentar com o senhor uma frase que o senhor falou há muito tempo atrás, que é que se você erra no seu planejamento, você planeja um erro. Exatamente. Quem falava isso era o Renzo Casellini, o grande amigo lá de Los Angeles. Né? Ele falava que quando você erra no planejamento, você está planejando o seu erro. É verdade. Né? Planeja o seu erro. Planejamento, com certeza, é a chave base de tudo, né? Professor, nós estamos chegando nos nossos últimos 5 minutos antes do Instagram derrubar a gente. Queria te agradecer muito por ter aceitado, ter trocado essa experiência com a gente. Eu que sou grande, como eu já falei, grande fã do seu trabalho, esses vídeos sensacionais. O pessoal aqui está elogiando muito, não sei se você está conseguindo acompanhar os comentários, te agradecendo, grande professor, vários alunos do senhor, vários nossos amigos consultores. E aí eu queria te agradecer muito por ter aceitado, por toda essa aula fantástica que o senhor preparou para a gente. Te pedir autorização para a gente tem um grupo no Telegram que chama Implante Peri Lovers. Vou até colocar aqui. Se o senhor autoriza a gente a colocar esses slides no grupo para o pessoal para seguir como um lembretezinho, um protocolozinho para todo mundo mesmo. Vou ficar feliz. Pode colocar. Viu? Ai, que bom. Fico muito feliz. Eu que gostaria de agradecer também a Implacil, a todo o pessoal da Implacil, aos professores, os consultores, especialmente a você, né, pela sua dedicação. As suas aulas são excelentes também. Sou teu fã também. Obrigada. Nossa senhora, ganhei meu mês. Sempre que eu posso, eu assisto suas aulas, com certeza. Eu adoro. Todos os nossos consultores da Implacil, que acabou virando uma grande família, são excelentes. É um nível científico altíssimo, que eu gosto muito. E eu estou muito feliz, muito satisfeito com tudo isso. Né? Eu só quero que acabe essa quarentena logo agora, para a gente voltar à nossa vida normal, né? Para continuar os nossos cursos, o nosso trabalho, né? Que a nossa vida é isso aí. Eu sem fazer as minhas cirurgias, eu não fico feliz. Eu tenho que estar trabalhando sempre. Professor, te agradeço muito, até pelo carinho aí
de assistir minhas aulas, uma pessoa que me inspira tanto. Se Deus quiser, essa pandemia vai acabar rápido e a gente vai voltar aí para a rotina de todo dia. Queria agradecer, tem o pessoal perguntando aqui sobre o grupo do Telegram. A gente tem um link na biografia do Instagram da Inflacil, que é só clicar que entra, e eu vou disponibilizar todo o material que o professor autorizou lá. Tá Ótimo, bom? pode colocar. E Gente, eu estou à sua disposição. Se você precisar de mim, pode contar comigo. Viu? Ai, que bom. Fico muito feliz, professor, porque a gente vai precisar. E ao pessoal que está assistindo aí também, eu sou totalmente aberto. Pode me telefonar, pode mandar mensagem. Não acho ruim, viu? Pode entrar em contato comigo do jeito que vocês quiserem, que eu tenho o maior prazer em responder todas as questões, não tem problema nenhum. Viu? Gente, então, fico até contente com isso. Se ainda ficou alguma dúvida sem a resposta ou por causa do tempo mesmo, pode mandar direct para o professor no Instagram da Inflacil, no meu Instagram pessoal, que a gente vai solucionando à medida do tempo. Aproveitar a acessibilidade desse grande mestre. Professor, muito obrigada, então. Pessoal que perguntou, a live vai ficar salva sim por 24 horas, tá bom? Para poder assistir quantas vezes quiser essa aula fantástica. Muito obrigado, professor. Um abração para você, obrigado por tudo. E um abração para todos que estão assistindo aí. Um grande abraço para todo mundo. Abraço, professor. Obrigado. Tchau, tchau.